Quero convidar você a acompanhar comigo a nossa leitura. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9, para a nossa rápida reflexão. Hoje eu tenho intenção de ser bem rápido. Somente alguns acreditam. Está escrito assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito. Diga, chorou muito. Diga, e orou ao Senhor. Amém. Pai, graças te damos pela tua palavra. Como nós somos felizes de ser agraciados por ela toda semana, Senhor. E nós estamos aqui para receber um pouco mais dessas palavras de vida eterna. Espírito Santo, eu te entrego essa ministração é tua, a igreja é tua, todos nós somos dependentes da tua palavra que cura, é a tua palavra que liberta, é a tua palavra que restaura as nossas vidas. Estão aqui, Senhor, corações sedentos para aprender e receber mais do Senhor. Pai, fala aos nossos corações, se derrama nessa noite de forma clara, objetiva, poderosa, que todos nós venhamos sair daqui renovados, fortalecidos e acima de tudo com a nossa fé cada vez mais firme e edificada no Senhor, que é a nossa rocha, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus com alegria, só para dar uma animada? Glória a Deus, amém. Queridos, hoje é o dia que a gente encerra essa série, né? Nós já estamos aí, essa é a quarta-feira que estamos aqui. E hoje é o dia que nós vamos finalizar ela. Eu quero apenas falar os 3 tópicos que falamos na quarta-feira passada, lembrar você. Na quarta-feira passada eu falei que a gente precisa ter muito cuidado com as comparações, porque cada árvore tem o seu tempo, o seu processo e o seu fruto. Quem lembra que eu falei sobre isso? Diz amém. Cada árvore tem o seu processo, seu tempo, seu fruto. Então, como nós estamos falando com o tema vencendo a esterilidade, falei que às vezes tem pessoas que elas estão sofrendo antecipadamente, porque elas estão olhando para o fruto do outro, para a árvore do outro, e comparando com si mesmo, eles estão achando, poxa, por que ele já começou a frutificar e eu não? Por que o fruto dele é grande e os meus são pequenos? Então, às vezes, com essa postura de comparação, a gente tende a perder a oportunidade de ser quem nós somos de verdade. Então eu falei aqui que existem árvores grandes que dão frutos pequenos, mas aqui eu falei também que existem árvores pequenas que dão frutos grandes. Ou seja, independente do seu tamanho, às vezes o tamanho do seu fruto ele é compensado pela quantidade. Às vezes é uma árvore que dá frutos pequenos, mas dá de cacho. A maioria das árvores que dão frutos pequenos, você pode observar que elas dão de cacho, é ou não é verdade? A maioria das árvores que as frutas são pequenas, elas dão de cacho. Então às vezes você está olhando e você está dizendo, poxa, o fruto do irmão ali é tão grande, o meu é tão pequeno. Mas às vezes o fruto que Deus te dá é pequeno, mas quando Deus começar a frutificar na tua vida, vai frutificar de cacho. Às vezes você está olhando para a quantidade dos frutos dos outros, está dizendo, poxa, o irmão ali frutifica tanto e eu ainda não estou frutificando nada. Mas talvez quando o fruto de Deus chegar na tua vida, o teu fruto vai dar para o ano inteiro. Um só fruto vai dar para o ano inteiro. Falei aqui também que tem árvore que demora, que logo que ela é plantada, ela começa a crescer, ela logo frutifica, mas ela frutifica por temporada. Mas eu falei aqui também
que existem árvores que elas demoram muito tempo para frutificar, mas quando elas começam a frutificar, elas nunca mais param de frutificar. Então tem gente aqui que não é estéril. Talvez você faça parte do grupo que demora para frutificar, mas quando você começar a frutificar, você já não vai mais parar em nome de Jesus. Você vai determinar a sua própria estação. Amém? Falei aqui também por último nesse tópico que existem árvores, plantas, que o fruto dela só é descoberto no dia da colheita. A pessoa olha para ela, não tem nada, não está frutificando nada. Ela olha para si e pensa que não está frutificando nada, mas quando chega o dia da colheita, o fruto estará ali. Então, o seu fruto nem sempre ele estará visível para você e para as pessoas. Às vezes o fruto que está sendo gerado em você, ele está invisível aos olhos, mas não quer dizer que por ele ser invisível aos olhos, ele não existe. Existe um fruto em você, existe uma capacidade em você, existe algo que Deus colocou na sua vida, que talvez no tempo certo, no dia da colheita, você vai ser surpreendido com aquilo que está sendo gerado em você, na sua vida, na sua história, e você nem percebe. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Falei que mais importante é do que o quanto você gera, é o que você gera. Falamos que Penina, diga, Penina tinha muitos filhos. Diga, Ana não tinha nenhum. Aí eu perguntei na quarta-feira passada, se Penina tinha muitos filhos, me fale um nome de um filho de Penina. Você sabe? Sabe, pastor, o nome de algum filho de Penina? Alguém sabe? Pergunta para o irmão do seu lado, você sabe o nome de um filho de Penina? Diga assim, mas ela tinha muitos, você não sabe nenhum. Sabe por quê? Deixa eu falar algo para você. Porque mais importante do que o quanto você gera, é o que você gera. E o que você gera em Deus, ainda que seja um, mas esse um vai ser o seu maior testemunho em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Falei muito sobre isso. E finalizei falando que nós devemos gerar com a motivação certa. Por quê? Durante muito tempo, Penina foi tão humilhada, tão debochada, que talvez com o passar do tempo ela não queria ter filhos mais nem para si. Talvez ela queria ter filho só para pelo menos provar para o seu marido, para a sua adversária, para a sociedade que ela é capaz. Então tem muita gente pedindo para Deus para frutificar, não é mais para si, mas é para provar algo para alguém, para dizer que é bom, para dizer que é competente, para dizer que é capaz, para dizer que é homem de Deus. Inclusive, a Bíblia vai falar que os dons do Espírito, eles são para edificação da casa do Senhor, não são para promoção. Tem muitas pessoas, muitos pregadores, pastores, profetas, que eles usam e utilizam os dons de Deus, os dons do Espírito, que são também, podem ser comparados como frutos do Espírito, para autopromoção. E Deus nos ensina através da história de Ana, que Ana só passou a gerar, a frutificar, quando ela começou a pedir para gerar com a motivação certa. Eu falei aqui que nenhuma árvore frutifica para si mesma. Diga assim, nenhuma árvore frutifica para si mesmo. Eu perguntei aqui assim, quarta passada, você já viu uma manga comendo, um pé de manga comendo uma manga? Não? Um pé de abacate comendo um abacate, Bruno? Tu já viu? Lá pro Santa Rosa? Tem não? Não tem. Por quê? Porque toda árvore não frutifica para si mesmo. Então aquilo que Deus vai fazer você gerar, não é para você mesmo. Todos os homens e mulheres de Deus que Deus exaltou, que Deus levantou, que Deus deu governo, que Deus deu poder, não foi para ele, mas foi para atender a necessidade de um povo, de uma nação. Então aquilo que Deus nos faz gerar, ele não é um fruto em si mesmo, é para abençoar não só você, você vai desfrutar disso, mas ele não é um fim em você, nem na sua casa. Quando o Paulo fala para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O fruto que Deus está gerando na sua vida aqui não é só para você, é para salvar a tua casa, a tua família, os teus negócios e tudo. Quando Deus olha para a sua vida, ele não mira em você e diz, eu vou abençoar o André porque ele é legal, um cara gente boa. Não, o projeto de Deus é sempre muito amplo.
Então quando eu começo a dizer assim: Deus, me levanta, me prepara, me capacita, me abençoa, porque eu quero fazer a tua obra. Senhor, me ajuda, porque eu quero ser útil no reino de Deus. Senhor, me levanta, me prepara, me capacita, porque eu quero ser uma bênção. E aí sim Deus começa a fazer você gerar. Quero declarar no nome de Jesus que você vai gerar com a motivação certa. E o fruto que você gerar não vai abençoar a sua vida, mas vai abençoar todas as pessoas que Deus colocar no teu caminho. Em nome de Jesus você recebe e aplaude o nome dele. Amém. Tópico de hoje, eu quero falar, para a gente finalizar, sobre 4 atitudes que Ana tomou para vencer a esterilidade. 4 atitudes, rapidamente eu quero falar sobre isso, e o meu foco hoje é orar por você no final. Primeira atitude, vamos ler o texto novamente. Certa vez, quando Ana terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Diga assim: primeira atitude de Ana, para ela vencer a esterilidade, foi se humilhar no altar de Deus. Primeira postura que ela tomou para frutificar, para vencer a esterilidade, foi começar a se humilhar no lugar certo, diante da pessoa certa. Sabe por quê? A Bíblia deixa muito clara que durante muito tempo ela chorou, durante muito tempo ela foi humilhada, durante muito tempo ela foi zombada, durante muito tempo ela sofreu, como diz a criança, sofreu que nem sovaco de aleijado. Quem já ouviu essa expressão? Ela sofreu muito. Só que aí você vai dizer assim: poxa, mas Deus não estava vendo? Deus não estava contemplando o sofrimento dela? Deus não estava vendo aquilo que ela estava passando? E a primeira coisa que eu quero que você entenda, querido, nessa noite, você aguarde isso, aprenda isso e guarde isso no seu coração, é que Deus, Ele não responde a sofrimento, Deus não responde a humilhação, Deus responde a sua fé. Deus ele não responde a sua humilhação. Ah, você foi humilhado. Ah, você está sofrendo. Ah, você está sentindo dor. Se Deus respondesse a toda a humilhação, a todo o sofrimento, a tudo que de ruim ou de errado que acontecesse na sua vida, isso, nada de ruim ia acontecer. Só que tem gente que está sofrendo, que está amargurado, que está chorando, está passando altos e baixos, e ele fica dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo isso não? Ou parece que Deus não está vendo. Só que deixa eu dizer algo para você, querido, aprenda isso. Deus não responde a tua humilhação, Ele não responde a tua dor, Ele responde a tua fé, Ele responde a tua oração. Durante muito tempo ela chorou. O que aconteceu? Diga: nada. Diga: durante muito tempo ela se humilhou. O que aconteceu? Nada. Ela foi humilhada e não aconteceu nada. Mas um dia ela tomou uma postura, um dia ela tomou uma decisão: eu não vou mais chorar dentro do meu quarto, eu não vou mais chorar na sala da minha casa, eu não vou mais chorar na casa da vizinha, contando meus problemas, dizendo: ah, queria tanto, ah, já faz tanto tempo, ah, eu não vou mais chorar no Instagram, eu não vou mais chorar no Facebook, ah, eu não vou mais chorar em vários lugares, na academia, eu não vou mais chorar no trabalho, eu não vou mais chorar na escola. Sabe onde é que eu vou chorar agora? Na casa de Deus. Na casa de Deus eu vou chorar. Porque ela já, todo lugar que ela passava, ela poderia narrar o seu sofrimento, a sua história. Mas um dia ela tomou uma decisão de se humilhar no altar do Senhor. Ela entendeu que a humilhação dela só faz sentido no lugar certo, para a pessoa certa. O problema que nós estamos enfrentando, que nós já enfrentamos e que nós vamos enfrentar, Deus não responde a tua dor que tu está agora. Sabe quando é que Deus responde? Quando você se prostra na presença dEle.
Quando você se humilha na presença dele, isso Deus responde. Sabe por quê? Tem uma frase que não é bíblica, mas se tornou bíblica. Falei isso um dia desse aqui. Tem uma frase que diz assim, ó: os humilhados serão exaltados. Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão. Essa frase é uma frase gospel, mas ela não é bíblica. Os humilhados não serão exaltados. Eu digo, pastor, pelo amor de Deus, essa era a minha única esperança. Estava pensando que ia ser esse ano de 2025, o ano que eu ia ser exaltado. Eu vi no culto fé, o Senhor fala para mim que os humilhados não serão exaltados. Sinto em te falar uma verdade, mas não. A Bíblia não fala que os humilhados serão exaltados. A Bíblia fala que aquele que se humilha, esse eu exaltarei. Você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite? Não é porque você foi humilhado que Deus vai te exaltar. Não é porque você está passando por uma dor que Deus vai te... não. A Bíblia diz que aquele que se exalta, Deus abate. Mas aquele que se humilha, Deus exalta. A Bíblia vai dizer assim, ó: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Então, se você está aqui e você está passando por algum tipo de esterilidade, alguma coisa não tem frutificado, não tem avançado, para de chorar para os outros, no lugar errado, na hora errada. Chore na presença do Senhor. Mas quando você sair do seu quarto, levanta a cabeça e saia com cara de vencedor, porque você prostrado na presença do Senhor, e é Ele que vai te levantar, Ele que vai te exaltar. Aí sim, você vai ser exaltado verdadeiramente. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? A palavra de Deus para a tua vida é: para de chorar e se humilhar no lugar errado, na hora errada e para as pessoas erradas. Até para se humilhar tem hora. Você se humilha aqui, você pode chegar aqui com o maior problema do mundo. Aqui você chora, no seu quarto, no seu secreto, na sua oração você chora. Mas quando você, mãe, você sair do seu quarto, saia com cara de vencedora do seu quarto. Pai, marido, quando você sair do seu quarto de oração, você pode estar passando o pior problema, o aluguel, o seu barriga está para vir expulsar você. Você ora, você se humilha no seu quarto. Quando você sai com cara de vencedor. Sua empresa pode estar passando o pior problema, a pior adversidade. Você não vai se humilhar para o homem, você vai se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Você recebe? Aplauda Jesus bem forte nessa noite. Segunda postura, 1 Samuel 1,11 diz assim, ó: e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Diga assim: Ana fez um voto. Primeiro ela entendeu: peraí, eu já chorei em todo canto, de todo que era jeito, já me descabelei, não fico sem comer, não deu certo. Então peraí, agora eu vou chorar no lugar certo, vou chorar na casa de Deus. Se alguém vai ver eu chorando, vai dizer, sei lá na igreja, na rua, eu vou estar com cara de vencedor, com cara de vencedora. Segunda coisa que ela fez, diga: Ana fez um voto. Ana fez um voto. Gente, isso é muito poderoso. Sabe por quê? Ela já tinha feito tudo. Ela já tinha murmurado, já tinha reclamado, já tinha chorado, já tinha ficado sem comer, já devia estar bem magrinha, já tinha feito tudo que podia. Não resolveu. Ela tomou uma decisão: eu vou fazer um voto. E sabe por que isso é tão importante? Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de aliança. Diga assim: o nosso Deus é um Deus de aliança. Então quando Ana está orando, está se humilhando, está chorando,
Deus já começou a se atentar. Opa, agora está orando no lugar certo, está se humilhando no lugar certo. Eu que resolvo. O problema dela, quem resolve sou eu. Então não adianta ela fazer isso em outro lugar. E ela começa a orar. Quando ela começa a orar, a oração dela não é mais uma oração de revoltada. Porque às vezes quando você está passando um problema difícil, você faz uma oração de revoltado para Deus. Só que Ana decidiu fazer diferente. Ana decidiu fazer um voto. Ana decidiu fazer uma aliança. E se você quer chamar a atenção de Deus, meu irmão, faça uma aliança com Ele. Faça uma aliança com Deus. Escute isso, grave isso. Hoje você está aprendendo. Todas as vezes que Deus quis exaltar um homem, levantar um homem para um propósito, Ele se apresentou e fez uma aliança. Gênesis 12, quando Ele decidiu começar uma nação, Ele chama Abraão, Ele faz uma aliança com Abraão. Vem que eu te levantarei e eu farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. Tudo. Jacó, quando saiu da casa de seus pais, e Jacó tem um sonho, e ele viu a glória de Deus, ele viu os céus abertos, os anjos subindo e descendo. Primeira coisa, quando ele acordou, ele disse: verdadeiramente Deus está aqui. E a Bíblia vai dizer que naquele momento Jacó fez uma aliança com Deus. E todo mundo sabe a história de Jacó. Ou seja, sabe por quê, irmão? Deus não é Deus de rolê. Deus não é Deus de ficada. Deus não é Deus de momento. Deus não é Deus de vibe. Deus não é Deus de momento. Deus é Deus de aliança. Então, quando eu começo a me relacionar com Deus de uma forma intencional para alguns fins, Ele está aqui, mas olha o que Ana falou. Primeiro ela fez um voto, ela fez uma aliança: se o Senhor me der, eu entregarei por toda a minha vida. Por toda a minha vida. Então, querido, deixa eu falar algo para você. Se você está aqui nessa noite e você deseja tocar o coração de Deus, uma coisa poderosa que você pode fazer: faça uma aliança verdadeira com o Senhor. Faça uma aliança verdadeira de compromisso com o Senhor. Se envolva de uma forma, sabe por quê? Um homem de Deus, as nossas alianças, a aliança fala de proximidade, a aliança fala de relacionamento. Quando Ana decidiu fazer uma aliança, ela decidiu estreitar o relacionamento. Sabe como é que Deus mede a nossa espiritualidade? Com a capacidade que você tem de fazer aliança com Ele. Quando você começa a se comprometer com as coisas de Deus, dizer: Senhor, conta comigo. Senhor, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser um homem de bem, eu quero cumprir os teus propósitos. Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu serei fiel. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu te servirei. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu tratarei. Se o Senhor me entregar, eu vou cuidar bem, eu vou te devolver. Isso aqui não vai ser só meu, isso aqui não vai ocupar o meu coração. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos pedindo coisas que vai ocupar o lugar de Deus no nosso coração. É como se Deus estivesse dizendo: se eu te der, quanto tempo tu vai ficar na minha presença? A partir do tempo que tu está me pedindo tanto para casar, quando tu casar, tu vai continuar vindo para a igreja quanto tempo? Esse carro que tu está me pedindo, essa casa, esse concurso, se eu te der, quanto tempo tu vai continuar indo, vindo no culto fé, cansado, com sono? Em outras palavras, o que ele estava dizendo para Ana era isso. Porque talvez, o que ele pensou? Eu vou dar o filho para ela, está chorando hoje aqui, porque o ser humano é assim, está chorando hoje aqui, se descabelando hoje aqui, mas se daqui a 3 meses, ela tiver com um resultadozinho positivo, já organizando um chá revelação, aí ela já será, quanto tempo ela vai ter tempo para vir, para continuar no altar? Mas quando ela disse: se o Senhor me der, eu entregarei ele para o Senhor, por todos os dias da sua vida, Deus se levantou do trono. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de aliança. Então eu estou te dando aqui um conselho, estou te dando aqui uma dica. Você quer chamar a atenção do coração de Deus? Você quer atrair a mão de Deus sobre a tua vida, a mão poderosa de Deus nessa noite?
É a noite de você tomar uma postura de um homem e de mulher de Deus de verdade e dizer: Senhor, eu preciso da cura, eu preciso do milagre, eu preciso da provisão, eu preciso de qualquer coisa, mas acima de tudo, mais do que tudo, eu quero e eu preciso do Senhor da minha vida. Você pode aplaudir o nome dele nessa noite? Aleluia! Terceira coisa, 1 Samuel 1,18 diz assim, ó: ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Depois que ela chorou, se humilhou na presença de Deus, fez o voto dela, o sacerdote olhou para ela e disse: ó, você está chorando aqui? Porque ela estava chorando tanto, ela estava se descabelando tanto, que o sacerdote pensou que ela estava embriagada. Disse: rapaz, uma hora dessa, dona Maria, você aqui na igreja, desse jeito aqui no altar. Ele disse: não, Senhor, o senhor está enganado, não penses mal da tua serva, eu estou aqui, é porque minha alma está muito amargurada, eu estou sofrendo muito, está doendo muito. E ela pegou e contou a situação para ele, e a Bíblia diz que ele liberou uma palavra sobre a vida dela. Ele disse: vai, porque assim como tu pediu, vai acontecer. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que naquela mesma hora, Ana se levantou e disse isso: espere que o Senhor seja benevolente com a tua serva. E a Bíblia diz, ó: e ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Ela creu tanto na palavra, que eu acredito que ela já voltou da casa de Deus, já pensando, deixa eu ver, vou passar ali, vou comprar o carrinho, vai ser naquela loja. Deixa eu ver aqui, vou comprar um enxoval naquela outra loja ali. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Ah, não, a roupinha, será que vai ser homem? Vai ser homem, então peraí, eu já vou ali, já vou comprar a túnica, já vou fazer. Ela já saiu de lá, vendo o milagre dela. A Bíblia vai dizer assim, que ela saiu, ela que não comia, começou a comer, e o seu semblante já não era mais de tristeza, era de alegria. Sabe por quê? Porque ela recebeu e ela acreditou na palavra de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Mas deixa eu dizer algo para você. A terceira postura que ela fez foi isso: ela acreditou na palavra de Deus, de verdade. Sabe por quê? Uma coisa é acreditar, outra coisa é querer acreditar. Tem gente que quer acreditar, Bruno. Tem gente que quer acreditar e ele pensa que ele acredita, mas ele não acredita, ele quer acreditar. E ela ouviu aquela palavra e ela acreditou tanto, que o seu humor, o seu estado de espírito foi modificado. E ela saiu dali e ela já começou a tomar posse daquilo com tanta verdade, que o medo, a dúvida, a tristeza, o desespero foi embora na hora. E é assim que nós queremos, que nós que temos fé, quando nós recebemos a palavra e quando nós acreditamos nela de fato, é isso. A Bíblia vai dizer que o amor de Deus lança fora todo medo. Então quando você está aqui, eu quero dizer para você: acredite na palavra de Deus, verdade. Pastor, Ana acreditou porque ela recebeu uma palavra. Eu nunca recebi uma palavra. E aí? Ana recebeu uma palavra dizendo que o sacerdote disse para ela: vai, conforme tu pediu, vai acontecer. Aí para ela é mais fácil, né, pastor? Porque ela recebeu uma palavra específica. E eu que não recebi nenhuma palavra específica. Deixa eu falar algo para você da parte de Deus. Ouça isso e aprenda isso. Se você nunca recebeu uma palavra específica sobre a sua vida, deixa eu dizer algo para você. Você não precisa de uma palavra específica. Você precisa acreditar no caráter daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Deixa eu falar algo para você. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Às vezes a gente acha que porque você não recebeu uma palavra específica de um profeta, do pastor, botou a mão na tua cabeça, nunca aconteceu isso com você. Deixa eu dizer algo:
Deus não precisa falar o que vai fazer na tua vida. Ele não depende dele ter liberado uma palavra. Ele pode fazer na tua vida infinitamente mais, independente se ele falou ou não, se existe uma palavra ou não liberada sobre a tua vida. Se nessa noite você decidir: Senhor, eu não estou vendo, eu nunca ouvi uma palavra, mas eu decido hoje confiar no teu caráter, no teu amor, no teu cuidado, porque eu sei que ainda que eu não escute a tua palavra, ainda que eu não escute a tua voz, ainda que eu não esteja vendo o teu caminho, eu tenho certeza que o Senhor está comigo, e eu confio na tua fidelidade, eu confio no teu caráter, e eu sei que o Senhor é fiel, e eu vou continuar, e eu vou vencer em nome de Jesus. Se você recebe, aplauda ao Senhor Jesus bem forte nessa noite. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Para finalizar, ela acreditou e ela agiu sob a palavra. Diga assim: agiu sob a palavra. Olha o que está escrito: na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para sua casa em Ramá. Eucana, que era o marido de Ana, teve relações com a sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. Ela chegou em casa. Sei que só tem gente adulta aqui. Ela recebeu a palavra. Sim ou não? Ela estava pedindo o quê? Ela estava pedindo um filho. Depois de tanto sofrimento e humilhação, você acha que ela estava animada para namorar com seu marido? Sim ou não? Antes de receber a palavra? Não. Poxa, já a vida toda aqui, nada. Nem um coelho sai dessa toca. Irmão, quando essa Ana recebeu essa palavra, não imagina não, irmão. Vigia. Quando essa irmã recebeu essa palavra, que ela ia gerar, meu irmão, quando esse Elcana chegou, a mulher, quando ela quer, ela sabe. Ela já estava com as luzes vermelhas. Ela botou a melhor lingerie. Quem já assistiu aquela novela antiga, ela olhou e disse: meu velho, vá se arrumar que hoje quero lhe usar. Sabe por quê? Ela recebeu a palavra, mas ela precisou agir sob a palavra. Se ela recebe a palavra e não vai praticar, o Samuel ia nascer, sim ou não? Não, porque ele não era Jesus. Só Jesus nasceu desse jeito, não foi, pastor? Eu fui em Manaus, lá tem um pessoal que diz que é filho do Boto, mas não conversa. Eu quero dizer para você, a partir de hoje, no nome de Jesus, entenda isso. Quando a Ana chegou em casa, ela foi agir sobre a palavra que ela recebeu, sim ou não? Mas agora ela estava fazendo aquilo, não mais confiando no útero dela e nem no seu esposo, mas ela estava confiando na palavra que foi liberada para a vida dela. Entenda isso, você que está aqui nessa noite, palavra de Deus para você. Eu não sei qual é a área da sua vida que está estéril, que está infrutífero, que está paralisado, mas nessa noite Deus te convida. Queria que você fechasse seus olhos. Deus te convida a fazer como Ana. Deus te convida a fazer como Pedro, que pescou a noite inteira, não pegou nada, e Jesus disse: agora lança. Ele disse: Senhor, eu pesquei a noite toda, não consegui, mas dessa vez eu vou lançar sob a tua palavra. E sob a palavra de Jesus ele teve uma pesca maravilhosa. Talvez você esteja estéril em alguma área da sua vida, infrutífero, mas nessa noite, em nome de Jesus, para algumas pessoas Deus está dizendo: agora você não vai lançar a rede sobre a sua experiência, sobre a sua força, sobre a sua capacidade. Agora você vai lançar as suas redes sobre a minha palavra. Para uns nessa noite Deus está dizendo, para algumas, Ana, nessa noite você não vai gerar mais de acordo com a tua capacidade, você não vai gerar mais de acordo com a tua estrutura, você vai gerar segundo o poder da minha palavra e da minha promessa que está sendo liberada nessa noite sobre a sua vida.
E eu convido você nessa noite, no nome de Jesus, comece a apresentar para o Senhor qual é a área da sua vida que está estéril, que está paralisado, qual é a área da sua vida que você precisa romper, que você precisa avançar. Abra sua boca. Esse é o lugar de você chorar, esse é o lugar de você se humilhar, esse é o lugar de você buscar, esse é o lugar de você fazer uma aliança com o Senhor, de você fazer um pacto com o Senhor. Vamos, vamos. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filho. Ore, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Escute. No começo do primeiro capítulo de Samuel, começa narrando Ana chorando porque era estéril. Diga, no primeiro capítulo da história de Ana, ela chorava porque era estéril. No capítulo 2, diga assim, um capítulo depois, olha o que diz. Então Ana orou e disse: ó meu Senhor, exulta o Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Deixa eu dizer algo para você. No capítulo 1 da história de Ana, ela começa dizendo a história, ela chorando amargurada porque era estéril. No capítulo 2 começa ela cantando hinos e cantos de alegria, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dela. Deixa eu falar para você, talvez existem algumas Anas aqui que esteja no seu primeiro capítulo ainda, mas esse primeiro momento não define a tua história. Se você se humilhar, se você for fiel, fizer um pacto com o Senhor, fizer uma aliança, se você acreditar na palavra de Deus, se você agir sob a palavra de Deus, teu capítulo 2 pode começar você celebrando e exaltando Deus, a sua salvação, alegrando pela vitória que Deus vai te entregar. Amém? Eu quero convidar você que começou desde a primeira ou da segunda, nós temos orado pela sua vida. Eu quero convidar você aqui na frente. Eu quero encerrar essa série orando por você. Você que precisa frutificar, você que existe alguma área na sua vida que está estéril, paralisado, infrutífero, eu quero chamar você aqui na frente em nome de Jesus, e nós vamos finalizar esse momento juntos orando por você. Vem, sai do teu lugar, eu quero orar por você. Da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto. Vem! Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Pode vir, pode chegar, sai do teu lugar, vem aqui pra frente. Muitas fontes em meio ao deserto. Sai do teu lugar, Ana. O teu milagre te espera, Ana. Sai do teu lugar. Dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Se humilhe na presença de Jesus. Se você está aqui na frente, aproveite essa oportunidade para chorar na presença do Senhor. Esse milagre
esse fruto, esse filho, essa bênção, essa provisão que você precisa. Peça para Ele, chore na presença dEle, busque a Ele, peça a Ele, faça um voto, faça uma aliança. Vamos! Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Em nome de Jesus, aqui estão, Senhor. Nessa noite eu vejo aqui na frente, Senhor, muitas Anas que durante muito tempo têm chorado, durante muito tempo têm lamentado, durante muito tempo têm sofrido, Pai, em nome de Jesus, talvez em lugares errados, compartilhando, Pai, momentos com pessoas erradas, mas nessa noite existem muitas Anas aqui na frente que estão aqui, Pai, diante do Teu altar, clamando o Teu favor, clamando, Pai, o escape, a provisão, a cura, a força, Pai, o avançar, o restaurar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, toca em cada coração. Da mesma forma como o Senhor ouviu a oração de Ana, Pai, aqui estão homens e mulheres diante do Teu altar, e eu creio que Tu és o mesmo Deus de ontem e hoje, e será eternamente. Eu profetizo vida, eu profetizo renovo, eu profetizo força, eu profetizo em nome de Jesus o frutificar de Deus, o avançar, o ânimo, que eles sairão daqui, Pai, em nome de Jesus, restaurados, animados, para agir conforme a Sua palavra, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que muitos logo testemunharão o seu segundo capítulo, assim como Ana no primeiro capítulo foi um capítulo de dor e sofrimento e humilhação, mas o segundo capítulo vai ser de alegria, gratidão e celebração. É o que eu profetizo nessa noite no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Aleluia, aleluia. Fique no seu lugar, continue no seu lugar, ninguém sai do seu lugar. Antes, eu quero fazer essa oração. Eu queria que todos vocês orassem junto comigo. Diga: Senhor Jesus, estou aqui hoje, Pai, na Tua casa, na Tua presença. Senhor Jesus, eu Te confesso como meu Senhor e Salvador. Diga: Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Diga: Senhor, se por um acaso eu andei distante da Tua presença, hoje eu volto para nunca mais me afastar de Ti. Amém? Escute isso, baixe a sua mão, escute. Se existe alguém nessa noite que fez essa oração pela primeira vez na sua vida, entregando a sua vida para Jesus, não só porque eu pedi, mas você sentiu no seu coração que essa oração você precisava fazer hoje, que hoje foi o dia que você decidiu entregar a sua vida para Jesus, fazer uma aliança com Ele, dizer: Senhor, eu digo sim para o Senhor, eu quero Te servir, eu quero estar mais perto do Senhor. Ou talvez você já fez essa oração, mas andou distante, e hoje você quer renovar a sua aliança. Eu queria que você levantasse a sua mão, que eu quero orar por você, aonde você estiver. Levanta a sua mão, você que quer renovar a sua aliança, ou entregar a sua vida para Jesus, que eu quero orar por você. Amém, amém. Levanta a sua mão acima da sua cabeça, se não temos ninguém. Amém, glória a Deus, está todo mundo firme. Agora todo mundo levanta a mão. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu agir, pelo Teu operar. Obrigado por essa série, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, nos instruiu. Eu tenho certeza, Pai, que, Pai, os frutos disso virão. Eu creio, Pai, é por isso que eu estou aqui, porque eu creio no poder da Tua palavra, e eu tenho certeza que logo, logo pessoas irão testemunhar, Pai, do Teu agir em cada vida, em cada família, no nome de Jesus. Te agradeço por tudo, louvamos o Teu santo nome. Guarda essa palavra no nosso coração, e eu espero você na sexta-feira, na nossa conferência de Páscoa. Aplauda o nome de Jesus e vai em paz.